Tema de hoje: guarda o teu coração. Quero te explicar o que eu quero chamar de coração aqui. E eu prefiro usar uma linguagem figurada. Vamos imaginar que você tem uma caixinha, e nessa caixinha você guarda as coisas mais preciosas da sua vida. Vamos imaginar isso. Uma caixinha figurada, só que ela fica dentro de você. Ali você guarda memórias que você nunca quer esquecer. Você coloca dentro daquela caixinha pessoas que você quer andar com ela e guardá-la com você para o resto da tua vida. Você guarda naquela caixinha situações, pessoas, cheiros, momentos, tem mais, suas experiências com Deus. A vida da gente assim, ela traz marcas. Essa semana fazia parte da minha meditação um texto de Jacó. Jacó estava velhinho e os seus filhos foram visitá-lo, aguardando já a morte do pai, que já estava em avançada idade. E naquele momento Jacó, com muita dificuldade, senta-se, começa a falar ali com José, com relação aos filhos de José, até dizendo: puxa vida, eu nunca mais achava que ia ver você, para mim você estava morto, e hoje eu estou conhecendo os teus filhos. É um momento bonito da vida daquele homem, mas é como se no final da vida ele fizesse um resumo da vida dele. É como se chegassem para ele e falassem: Jacó, como é que foi a tua vida? E ele começa a contar. A primeira coisa que ele fala assim, ele conta uma experiência que aconteceu na cidade de Luz, que ele transformou o nome para Betel. Ele diz assim: Deus falou comigo. É interessante, aquele momento que Deus falou com ele, tinha sido há mais ou menos 60 e poucos anos atrás. Mas Jacó se lembrava lá nos últimos dias da vida dele. Aquilo foi tão marcante que nos últimos dias da vida dele: Jacó, o que você se lembra que aconteceu na sua vida? Primeira coisa, Deus falou comigo. O que era aquilo? Jacó estava abrindo a caixinha dele, o coração dele, e encontrou lá alguma coisa que ele disse: Deus falou comigo. Outra, Jacó começa a contar sobre Raquel. Era o amor da vida dele. E ele conta da morte dela. O que é que Jacó estava dizendo com aquelas palavras? Ele dizia assim: eu amei uma mulher. Aquilo marcou a minha vida. E ali ele vai narrando as experiências, das memórias que ele tinha com Raquel. E depois ele cita também sobre os filhos e os netos. Em outras palavras, eu tenho história. Minha vida não vai parar em mim, minha vida se multiplicou. Essa é uma das marcas que eu tenho na minha vida. Quem é pai e mãe aqui, todos vocês se lembram do nascimento dos seus filhos. É um momento marcante. Eu conversava com um pai, a esposa e ele estão grávidos, né? Porque o pai fica grávido junto com a menina, né? E eu falava assim para ele, eu falei: filho muda a gente, você é um outro homem, você já mudou. É interessante como a nossa história muda na vida dos nossos filhos. Essas são marcas. Eu voltava de uma viagem na África em 2013 e estava no voo, já cansado, imagina, não havia dormido direito, cansado e tentava dormir, não conseguia, voo longo que era, e aí você fica procurando filme para assistir, esse não serve, esse não serve, esse não serve, e eu achei um filme e comecei a assistir Nights in Rodante, acho que era esse o nome em português, Noites em Tormenta. Eu sei que as mulheres vão gravar mais essa outra parte, com Richard Gere, né, e Diane Lane, que mulheres não devem saber quem é. Mas tem um momento onde a personagem principal ali, Diane Lane, ela começa a contar algo que ela havia aprendido com seu pai. O seu pai havia feito para ela uma caixinha de madeira quando ela era criancinha. E disse assim para ela: você guarde aqui uma lembrança que te lembre um momento especial da tua vida. Se você teve um momento especial, pega algo daquele momento e coloque aqui para que quando você veja novamente, você se lembre. E ela abriu e começou a lhe conversar
com o outro personagem que interagia com ela, contando: olha, isso aqui foi de uma brincadeira com meu pai, isso aqui foi tal coisa. E ali a vida dela toda estava dentro de uma caixinha. Esse é o nosso coração. Todos nós temos esse coração, essa caixinha dentro de nós. E é aqui que começa o texto bíblico, que hoje nós vamos falar tanto dele, que eu espero que você saia daqui hoje falando esse texto de cor. Vamos falar juntos em livro de Provérbios, eu quero ler com vocês. Provérbios no capítulo 4, no versículo 23. O que estiver em negrito, eu gostaria que você colocasse mais ênfase na leitura, porque eu vou pedir que você leia junto comigo o texto, pode ser? O que estiver em negrito você fala com ênfase, porque aqui está o esboço da minha mensagem, que nós vamos estudar hoje. Vamos juntos? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sobre tudo que você deve guardar, porque essa expressão está tão destacada aqui para a mensagem? Bom, pense bem sobre este processo de guardar algo. Quando nós vamos guardar alguma coisa, é importante você guardar de modo organizado. Porque se você não guarda de modo organizado, é o mesmo que não guardar. Se você não guarda de modo organizado, quando você precisar daquilo, você não vai achar e vai deixar para lá, e aquela coisa se perdeu. Quando eu falo guardar, eu não falo guardar de qualquer jeito, como por exemplo, quando você está em casa, em pleno final de semana, a casa toda bagunçada, toca a sua campainha, ou senão alguém te telefona e fala: estou passando aí, daqui a 10 minutos eu chego, e a casa está naquela bagunça, e você então vai guardar, entre aspas, as coisas. Sabe como é que você guarda? Abre a gaveta, joga dentro, abre um armário, coloca coisa dentro, fecha com a perna, joga as coisas debaixo do sofá, faz qualquer coisa, vai, esconde tudo. Isso não é bem guardar, isso é esconder as coisas. Mas guardar sem organizar, entenda, não é guardar. Quando fala para guardar algo, são duas coisas aqui interessantes que essa palavra pode nos trazer. Ou de que eu vou organizar algo, ou que eu vou também proteger algo. É esse o sentido do texto, quando vai falar aqui sobre guardar. Muitas pessoas estão com a vida não conseguindo desenrolar a vida, crescer com a vida, por causa de algo chamado desorganização pessoal. Ela não guarda as suas coisas principais. Muito da nossa produtividade é afetada pela nossa desorganização pessoal, porque nós gastamos um tempo desnecessário procurando coisas que poderiam ser encontradas rapidamente, sem desgaste algum, se nós fizéssemos todo o processo de guardar algo. Quando nós vamos guardar algo, é preciso ser organizado para isso. O caso é que a bagunça deixa a vida da gente mais lenta. Queridos, a vida ela tem um ritmo. No domingo passado eu usei até essa figura aqui. A vida ela tem um ritmo como um tic-tac. Esse é o tempo. Deus criou o tempo e o tempo está passando. Tic-tac, 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 está passando. Você está aqui agora e o tempo está passando. Ok, as coisas ao nosso redor, elas seguem esse ritmo da vida. E o que acontece muitas vezes é que a vida está num ritmo, quando você olha ao seu redor, a vida está num ritmo. Fulano de tal está estudando, outra pessoa, puxa, é verdade, ele começou aquele curso, já está se formando, que legal, hein? Aí você olha outra pessoa e fala, puxa, ele estava naquela empresa, olha, já foi promovido. Puxa, que jóia, hein? Aquele outro, puxa, aquele lá, eu lembro, a gente saía junto, todo mundo gastava, ele sempre economizava. Você viu como é que está a vida dele hoje? Bom, hein? Começou lá atrás de organizar. Você vê tudo ao teu redor correndo, prosperando, e aí você olha, a sua vida, ela está enroscada. Ela está parada. O que é isso? Você perdeu o ritmo da vida. Você não tomou decisões na hora que tinha que tomar. Não fez as coisas na hora que tinha que fazer.
Fala, como assim, Ernesto? Te explico já. Você está no mês de janeiro, nem se preocupou ainda em fazer alguma inscrição para um curso novo, algo novo para fazer na sua vida. Daqui a pouco você vai se inscrever, acabaram as vagas. Já não tem mais nada, vai ter que ficar para o ano que vem. Você perdeu um ano de treinamento já na tua vida, porque você perdeu o ritmo da sua vida. O que é isso senão falta de organização? Falta de planejamento, falta de colocar a vida num papel, falta de sentar em casa, botar um papel e desenhar. Este ano eu quero fazer este alvo, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer essas outras coisas. Não estou falando para tentar fazer muita coisa, mas pouca coisa bem feita. Pelo menos um passo eu vou dar, alguma coisa eu preciso fazer. Se eu não tomar essas decisões da minha vida, a vida vai enroscando. A bagunça deixa a vida mais lenta, deixa a vida enroscada. E o pior ainda, que começa a afetar outras partes da nossa vida, inclusive pessoas ao nosso redor. Porque minha vida fica bagunçada, e aí eu já não sei mais o que eu faço, e aí eu começo a tratar mal até gente que está do meu lado, porque isso afetou o meu interior, afetou o meu coração, afetou as minhas emoções, começa a perturbar meus pensamentos. Eu não guardei o meu coração por causa da desorganização da minha vida. E Deus está falando, acima de tudo, o mais importante para você, guarda o coração, é de lá que procede as fontes da vida, a alegria da vida, as coisas boas da vida, o prazer da vida, a tão procurada felicidade, que a gente fala tanto na nossa geração sobre isso, em busca da felicidade. Você tem que guardar esse coração. Se você não proteger esse seu coração, as coisas vão te azedar lá dentro. Nós precisamos aprender a organizar a nossa vida. A nossa vida, se ela está desorganizada, ela fica mais lenta. Nos processos antigos, se você já trabalhou com um computador dos antigos, quem é que trabalhou com um computador? A gente fala assim, computador de tela verde, não é? Você sabe o que eu estou falando. Época do DOS, DOS, ou outros parecidos, ou se você usava Unix ou alguns outros, você sabe do que eu estou lhe falando. Muito bem, existia um processo no computador de gravação que funcionava mais ou menos assim. Quando você deletava alguma coisa, veja bem, ele vai gravando algo num disco rígido, correto? Todo o processo ali é mecânico, do meio para fora daquele disco rígido, podendo ser um ou vários. Então, quando aquela agulha, igual a agulha que você tem das vitrolas antigas, né? Conforme ele vai gravando aquilo, ele vai preenchendo os espaços do disco. Se você deleta algo, fica um buraco ali. Aí você vai gravar algo maior, ele vai utilizar aquele buraco e vai gravar uma parte ali, outra parte ali, outra parte ali, outra parte ali, outra parte lá. A hora que você chamava aquele programa, o computador tinha que ler, juntar aqueles pedaços todos que ele gravou do que você tinha gravado, para montar a sua tela. Isso fazia com que o computador ficasse lento. A Symantec, então, ela fez algo, ela pegou e criou um programa chamado Defrag, que ele faz o seguinte, ele pega aquelas imagens todas, ele coloca na memória RAM e ele regrava tudo, colocando tudo no lugar. É como se ele falasse o seguinte, deixa eu organizar o seu armário. Essas coisas ficam aqui, essas ficam aqui, essas ficam aqui, de modo que a hora que você apertar o botãozinho querendo aquilo, ele vem rapidinho. Os computadores hoje fazem isso automaticamente, não é mais necessário isso hoje. Apenas alguns computadores mais antigos e o uso do Windows. Se você ainda usa, ele ainda precisa um pouquinho disso. Mas, quando as pessoas desorganizam a vida, elas começam a bagunçar tanto a vida, que a vida vai ficando lenta. A hora que você precisa tomar uma decisão, está tudo enroscado. Você fala, por exemplo, legal, eu quero fazer um curso nesse ano, mas um curso como? Que horário? Eu faço à noite. Mas à noite tem um dia à noite que você fica com a criança, tem outro dia à noite que você vai estar sem carro e tal. É verdade, não tinha pensado nisso. Sua vida está toda fracionada, bagunçada. Você precisa organizar melhor a sua vida. Abra um pedaço de papel, desenhe ali a sua vida, esquadrinhe a sua vida. Coloque a sua vida ali ponto por ponto que você precisa organizar. Quando você organiza melhor a sua vida, você evita essa bagunça, e quando você evita essa bagunça, você está evitando que as coisas comecem a afetar o âmago da tua vida, que é esse seu coraçãozinho, que deveria ser um lugar de paz para você. Por isso, Provérbios 4, 23. Vamos ler novamente? Provérbios 4, 23.
sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso é um princípio. Sobretudo, está dizendo, é fundamental, é primeiro de tudo, é uma âncora. A partir dali você faz o resto. Todos nós enfrentamos problemas na vida, mas problemas servem para nos reinventar. Se você pegar um problema, e você deveria aproveitar esse problema para reinventar a sua vida. Eu acho interessante empresas que no mercado elas se reinventaram. Por exemplo, existia uma empresa de chinelos que a gente chamava de chinelo de pobre. E aquele chinelo de pobre que você comprava na feira, que eu tinha quando eu era criança, e que quando soltava ali as tiras dela, a gente punha um preguinho assim embaixo para manter. Depois mudou o conceito, as tiras já não soltam mais e agora ela se vende em shopping center e é chique. Gente chique usa aquele chinelo de dedo que eu usava quando eu era criança. Empresas que se reinventaram. Empresas que no passado era lugar de compra de pobre. Quando chegava o frio, o que você fazia quando chegava o frio? Você comprava flanelas para costurar em casa os pijamas de casa. Aonde? Naquela que falava que não adianta bater, eu não deixo você entrar, não é? O frio. E a empresa se reinventou. E ela hoje é uma empresa que vende roupas melhores e gente de classe média alta compra nessas empresas. Empresas de computação, eu acho interessante, uma de computadores, que quem tinha aquele computador falava, esse computador é ruim. Essa empresa se reinventou, deu a volta, ela viu que ela não conseguia competir com seus concorrentes. O que ela fez? Ela mudou o seu ramo e hoje ela serve os seus concorrentes. Os seus concorrentes dependem dela para produzir os seus produtos e programas. Eu acho fantástico isso, quando uma empresa se reinventa. Ora, você também precisa se reinventar de tempo em tempo. Por quê? Você está num período novo da sua vida, um ano novo para você. Uma coisinha, se você fizer nesse ano o mesmo que você fez no ano passado, qual vai ser o resultado? O mesmo. Não vai mudar nada na tua vida se esse ano você fizer o mesmo que você fez no ano passado. Ou você se reinventa, ou você nem vai ficar igual. Economicamente você vai cair um pouco. Você esqueceu que esse ano é ano de Copa do Mundo? E ano de Copa do Mundo, o comércio em alguns pontos cresce, na maioria cai, o trabalho cai, as pessoas trabalham menos e o brasileiro fica suspenso por um mês. Esse ano é ano de eleição. Você não se lembra que ano de eleição é uma confusão, principalmente na nossa área econômica, com ameaças, e o dólar sobe, e os juros também, e aquela situação toda começa a acontecer na nossa economia? É esse ano. Então, se você fizer o mesmo com a sua vida econômica que você fez no ano passado, a tendência é você acabar esse ano pior do que acabou o ano passado. Se nós continuarmos indo sempre na mesma direção, nós vamos chegar no mesmo lugar. Essa é que é a verdade. Se você continuar repetindo as mesmas práticas que você tinha antes, você vai obter os mesmos resultados. Portanto, você precisa se reinventar. E quem tem que se reinventar não é só quem está mal. Quem está bem na vida também precisa se reinventar. Me permita falar de mim um pouco, mas eu me sinto novamente fazendo uma análise da minha vida, desses últimos meses e como foi o ano passado. Estou num momento de revisão e eu cheguei à seguinte conclusão: eu estou muito bem, estou muito bem. Estou numa fase ótima da minha vida. Alguém fala, está tudo bem ao teu redor? Eu não falei isso, eu falei que eu estou muito bem, não falei que está tudo bem ao meu redor. Problemas todo mundo tem, eu também tenho. Mas meu coração está guardadinho. As coisas lá dentro estão bem guardadas. E eu estou numa fase muito boa da minha vida. Por isso, eu preciso me reinventar. Mas, Ané, você não disse que está bem, por que você precisa se reinventar? Aqui é um ponto que eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar algo baseado numa experiência da igreja de Jerusalém. E a igreja de Jerusalém, num momento de crescimento da igreja, ela percebeu que precisaria mudar a sua estrutura. Se ela não fizesse uma reengenharia na sua organização e liderança, a igreja iria começar a cair. A igreja começou a crescer. A igreja começou a crescer de diversas formas. Você vê num tempo só, cresce para 3.000 pessoas. Depois, Pedro e João pregando a palavra, sobe para 5.000. Mais adiante, diz ainda em Atos 6, que multiplicou-se o número dos discípulos. Multiplicar, o mínimo múltiplo comum é 2, então no mínimo o dobro disso.
como só contavam os homens, mais mulheres e crianças. Você está falando de um grupo que cresceu de 120 para 20 mil. Você imagina um crescimento desse? Um crescimento desse requer o quê? Uma nova estrutura, senão vai tudo por água abaixo. Vai tudo por água abaixo. Esses momentos de crescimento da vida da gente requer uma nova postura, um novo pensamento. Vamos para o texto bíblico, eu quero tirar aqui uma lição para você. Antes de ler o texto bíblico, grave isso. A igreja em Atos teve que se reinventar, não quando estava em crise, mas quando estava em pleno crescimento. Gente sábia, gente de visão, estavam crescendo, e enquanto estavam crescendo, reformularam a sua organização para poder continuar crescendo, senão eles iam começar a cair. Atos capítulo 6 é o texto que nós vamos ler. Atos 6, do versículo 1 em diante, acompanhe comigo a leitura, diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Eu tenho que fazer uma pausa e ir explicando com você. A igreja cresceram os problemas, gente nova apareceu na igreja, o número de necessitados também cresceu. Então os apóstolos, que eram 12, você fala, um saiu que era o Judas, mas entrou o Matias, então continuou sendo 12. Então os apóstolos, que eram 12, que organizavam aquilo tudo, começaram, gente, olha, tem gente passando necessidade, vamos contribuir aqui, a gente reparte, vai lá, leva alimentação para essas pessoas. Mas para 20 mil pessoas, tinha gente que eles nem sabiam que estavam com necessidade. A organização foi começando a ter os seus buracos na organização de uma igreja que estava crescendo. Uma igreja que estava crescendo numa fase muito boa, começou a ter murmuração, porque problemas aparecem durante o crescimento. Se você está numa fase de crescimento na sua vida, saiba que novos problemas estão surgindo, que requer de você uma reengenharia, senão a coisa cai, senão tudo cai. E o que esses irmãos precisavam fazer agora? Ora, eles não iam dar conta desse crescimento, uma nova liderança precisava ser feita no lugar. Continue o texto, diz assim, versículo 2: por isso os 12 reuniram com todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Pausa aqui de novo. Ele falou, gente, não está tendo tempo mais para a gente fazer aquilo que trouxe o crescimento. Com os 12 saindo para pregar e pregando ali em tantos lugares e realizando milagres, isso está trazendo crescimento. Só que nós estamos parando de fazer isso para atender aqui situações de necessitados. Será que não dá para escolher outras pessoas para fazerem isso, para nós não pararmos de fazer aquilo que está dando crescimento? Foi esse o pensamento deles. Versículo 3 continua: irmãos, escolhem entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa. E nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, depois do Timão, Pármenas. Era para ser o próximo, não tem mundial, ficou só Nicolau, era só para lembrar. Um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. E apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Eles fizeram uma reengenharia na organização. Ninguém consegue grandes conquistas sem se reinventar. E o interessante é que eles, para se reinventar, começaram a fazer algumas práticas antigas. É interessante isso, porque às vezes a gente pensa em se reinventar e pensa que reinventar significa começar uma coisa nova. Talvez não. Nem tudo que é novo é melhor. Nem todo método novo é melhor. E aqui eles sabiam muito bem, não é o novo que a gente está precisando, nós estamos precisando é não abandonar aquelas coisas que trouxeram-nos até aqui. Veja o texto bíblico, diz assim: e nós nos dedicaremos, 6:4, à oração
e ao ministério da palavra. Esses caras aqui acertaram em cheio. Porque eles sabiam que era a pregação e o ministério da palavra, da oração e da palavra, que estava trazendo aquele crescimento. O que eles precisavam fazer? Não abandonar as práticas que trouxeram eles até aquele ponto de crescimento. Guarda essa frase: o crescimento nos afasta, sem que percebamos, das práticas que nos levaram até aquele ponto de crescimento. O que eu quero dizer? Você estava lá, e eles, através de tempo de oração, buscando a Deus, pregando a palavra de Deus, gente se convertendo aqui, gente se convertendo lá, gente se convertendo lá, tal, a igreja cresceu. Vieram lá dos 120 até seus 20 mil, mais ou menos, é um número figurado aqui que eu estou colocando, que eles cresceram. Chegou um momento que eles tiveram que fazer outras coisas, estavam abandonando aquilo que trouxe crescimento para eles. E eles falaram: não, está errado isso. Nós não podemos parar de praticar as coisas que nos deram o crescimento. Pega isso. Se você cresceu na sua vida, chegou a algum ponto da sua vida, não pare de praticar aqueles mesmos princípios que trouxeram você até esse ponto da tua vida. Não perca isso. Você era uma pessoa de oração, buscava Deus, tinha comunhão com os irmãos, apegado nas coisas do Senhor, crescia na palavra de Deus, ouvia a palavra durante a semana, guardava no teu coração, cresceu. Hoje você não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tem mais tempo para comunhão com Deus. Você está abandonando aqueles princípios que trouxeram você de lá para cá. Isso serve para qualquer área da tua vida. Casados, perceberam o recado? Receberam o recado aí? Entendeu o que eu estou falando ou você ainda não caiu a ficha para você? Caiu a ficha, o tio explica depois o que é isso, tá bom? É um negócio assim que você entendeu algo, tá? Tá, é isso. Então, você entendeu? Se o seu casamento hoje tem filhos, é uma maravilha, tudo mais, o que é que trouxe você de lá até aqui? Porque hoje na correria, por causa do trabalho, por causa dos filhos, você parou de praticar aquelas coisas que você fazia lá atrás. Por que quem em casa é apaixonado? Porque eles fazem as coisas que geram paixão. Paixão é produzida. A paixão, ela existe, mas ela é mantida através do quê? De recadinho, de bilhetinho, de amor para cá, de amor para lá, de estar junto, de sair junto, de conversar, de mandar uma música, de falar dos amores, de se beijar, de se abraçar. Se você parou de praticar estas coisas, a casa vai cair, meu amigo. A casa vai cair. Há um texto na Bíblia Sagrada do profeta Jeremias, e ele usa a figura de um homem e uma mulher para falar do relacionamento dele com Israel. E ele fala com Israel com aquele coração partido. Você imagina sabe aquele iconezinho de um coração rachado assim no meio? Imagina isso, é Deus falando com Israel, dizendo assim para Israel: eu me lembro quando a gente estava no deserto, e lá, às vezes até com falta de água e incômodo, mas você tinha um coração apaixonado por mim, você me amava. O que é que Deus estava dizendo? Eu me lembro, quando eu te tirei do Egito, atravessamos um deserto e vocês eram apaixonados por mim, me serviam e tudo mais. Agora vocês estão na terra prometida, têm as suas casas, está tudo muito bonito, e vocês se esqueceram de mim. Lá que estava difícil, nós tínhamos esse coração e agora não. Traduza isso para o teu casamento. É a tua mulher que está falando isso para você. Eu me lembro quando eu saía da faculdade, tarde da noite, e você atravessava São Paulo, só para ir lá me pegar, dar um beijinho e ir embora, porque já não tinha mais tempo para mais nada, mas você fazia isso só para me ver. Hoje, eu saí, fui em tal lugar, liguei para casa: querido, pode vir me buscar? Ah, estou de pijama, pega um Uber. Eu me lembro. O cara inverte, claro. O cara também tem algumas lembranças. Ele vai dizer assim: eu me lembro também como você cuidava de mim. Eu me lembro a primeira vez que eu fui na casa dos seus pais. Você mesma cozinhou, você assim recebeu. E aliás, quando eu te vi, você estava linda.
toda bonita, cheirosa. Eu me lembro, porque ontem quando eu cheguei em casa, querida, você estava fedida. E não estava nem aí que eu ia chegar. Aí cheguei com fome e falei, querido, estou com fome, tem miojo, vai fazer. Eu me lembro. O que aconteceu com esse casal? Deixou de praticar aquelas coisas que trouxeram eles de lá até esse ponto da vida. Deixou de praticar as coisas que dão sustentação ao relacionamento. Você que é líder, você que tem uma empresa, você que é profissional liberal, você entendeu o recado? Entendeu o recado lá da igreja de Jerusalém, de não deixar de praticar as coisas que te levaram até lá? Antes você sonhava ter um negócio novo, fez planos, projetos, sonhou, desejou, e um dia você começou o seu negócio novo, mas isso agora tomou seu tempo, e vieram os problemas, e você não tem mais tempo para nada, inclusive para praticar aquilo que te trouxe até ali, sonhos, planos. Você fez cursos para chegar até lá, ouviu gente importante, leu livros que mexeram com você. Hoje, não faz nada, empurra com a barriga. É por isso que o negócio está afundando. Porque você perdeu aquela paixão que motivava você e que fez esse negócio dar certo. Queridos, nós precisamos praticar estas coisas que nos trouxeram até esse ponto da nossa vida. Quando a gente organiza a nossa vida, a organização vai nos levar a fazermos mais coisas em menos tempo. Aliás, tempo é uma coisa que Deus coloca sob nosso controle. Quem controla o seu tempo é você. Deus só pode te dar sabedoria, ideias, mas o tempo é seu. Aliás, o tempo é a única coisa que Deus te deu soberania. Você que manda no teu tempo, e um detalhe, todo mundo tem o mesmo tempo. Se você está dizendo o seguinte, nesse momento da minha vida, eu não tenho tempo para nada, eu te pergunto, por que você não tem tempo para nada? É Deus que tirou tempo de você, ou você que está usando mal o seu tempo? Será que isso não se chama desorganização? Olha o que diz um texto de Salmos. No livro de Salmos diz assim, sabe aquele salmo que diz, ensina-nos a contar os nossos dias? Eu gosto desta paráfrase do texto. Nos ensine a fazer o melhor com o nosso tempo, Salmo 90, 12, para que possamos crescer em sabedoria. Deus, me ajuda a usar melhor o meu tempo. Quantos livros você lia no passado? Isso te deu algum crescimento? Ultimamente você tem lido menos? As ideias são menores também? Você percebeu a relação? No passado, você que já teve uma experiência forte com Deus, como era a tua vida naquele tempo? Sua motivação, estava lá em cima? Poxa, estava. E hoje? Está mais ou menos. Tem alguma relação com parar de orar e perder a motivação? Você percebe que você abandonou algumas coisas por desorganização. Então, reorganize a vida. Replaneja a vida, mas uma dica, não tente sair daqui hoje querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, não dá certo, não dá certo. Vou repetir aqui para vocês que eu quero que vocês registrem, é uma frase que eu disse aqui no domingo passado, eu fiz questão de colocá-la aqui hoje escrita para você me acompanhar. É melhor pouca coisa bem feita do que muita coisa mal feita. Então, prepare para fazer algumas coisas na sua vida. E estas coisas, que elas sejam bem feitas, bem organizadas. Dê um passo de cada vez. Dê um passo sólido. Organize a sua vida. Você evita muita coisa. Deixa eu voltar aqui no meu texto. O texto base para nós é Provérbios 4, 23. Vamos ler novamente? Dessa vez destacando outra parte em negrito, eu quero que você de novo leia comigo. Provérbios 4, 23. Leia comigo. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A minha casa, eu gostava demais dela, a casa da infância. A gente sempre tem essas memórias de infância, né? Aliás, seguindo um conselho de Rubem Alves, eu nunca vou visitar a minha casa de infância, eu vou seguir um conselho dele. Porque ele conta que quando ele era criança, ele tinha algumas memórias da sua infância, umas pedras altas, uns lugares assim, e na sua adultidade, ele foi visitar esses lugares, e a pedra não era alta.
Nada era do jeito que ele imaginava. Aquilo foi decepcionante para ele, porque ele tinha o olhar de uma criança, e no olhar de adulto perdeu a graça. E ele falou, não estrague os lugares da sua infância. Eu estou seguindo o conselho dele. Eu nunca vou visitar aquele lugar, porque aquele lugar tem uma memória para mim. Uma das coisas que tinha muito naquele lugar, na minha casa, era muito, não vou falar mato, porque ela era bem cuidada, muito verde. Era um terreno, 350 metros quadrados, uma casa pequena no fundo, o resto era plantação. Plantávamos tudo. Por isso minhas frutas prediletas até hoje são as que tinham lá. Abacate, manga, banana, goiaba, tudo isso tinha lá. Nós tínhamos tudo. Uma vez, eu e meu irmão e minha irmã fizemos uma lista entre 28 a 31 tipos de coisas diferentes que nós tínhamos plantado naquele lugar. De tanta coisa que a gente tinha plantado. E o pé de manga, as árvores eram muito altas, os dois abacateiros e o pé de manga eram muito altos mesmo. Quer dizer, eu era criança, eu acho que era muito alto. E lá em cima tinham dois galhos assim que se ressaltavam, assim, se destacavam no pé de manga. Eu subi, amarrei algumas tábuas ali em cima, fiz quase que uma cerca, e ali em cima eu fiz uma cama para mim. Então ali era o meu lugar na minha adolescência, onde eu separava para estudar ou fazer o que eu queria fazer. Era o meu lugarzinho escondido, era o meu esconderijo. Lá eu fazia o quê? Eu fazia o que eu queria. Era o meu cantinho. Às vezes eu pegava o violão, amarrava numa corda, subia ele, lá de cima puxava o violão, ficava lá em cima tocando violão à tarde. Que delícia aquilo. Era o meu lugar onde eu fazia minhas leituras, algumas vezes até dormia ali, porque não tinha perigo, era protegido. E eu descobri que esse lugarzinho ainda existe dentro de mim. Eu cuido dele. É meu coração. Eu estou falando de mim, mas estou falando de você também. Só estou usando uma figura de linguagem minha para explicar algo que existe dentro de você. Todos nós temos esse lugarzinho secreto da nossa alma. De vez em quando você não tem saudade de você? Eu lido com gente o tempo todo. Esse é meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Mas eu estou tão cercado de gente o tempo todo que de vez em quando eu fico com saudade de mim. E é gostoso você estar naquele lugar em que só tem você ali. Então, você tem que cuidar daquele seu mundo interior para que ele seja sempre tranquilo. É isso que eu estou chamando de coração. Sobre tudo que você deve guardar, o quê? Guarda o teu coração. Guarda esse lugarzinho sagrado teu ali. Se você deixar a porta desse lugarzinho aberta, coisas ruins de fora podem entrar e contaminar, perturbar aquele lugar que deveria ser somente seu e de tudo mais que você gosta, porque as coisas que você mais gosta estão ali também. Então quando você visita aquele lugar, ali estão os seus gostos, suas memórias, ali é você, ali é seu DNA, ali é seu relacionamento com Deus, as pessoas que você ama, as coisas que você gosta, o seu jeito, está tudo ali. Esse é o lugar do coração, esse lugar do coração que eu estou chamando, é você que está ali nele, é seu mundinho interior. E diz esse texto que nós lemos, que dele procedem as fontes da vida. Cuidado com as coisas que vêm de fora. Coisas ruins, chateações, coisas que te disseram, que te chatearam, não leve para lá. É você quem leva para lá. Não leve. Deixa-as do lado de fora. Igual alguém que chega com um sapato sujo e deixa do lado de fora para não contaminar a casa, não sujar a casa. Você tem que ser bem seletivo sobre o que você permite entrar no seu coração. Se você não guardar, não respeitar esse lugarzinho secreto, você vai começar a ir para a vida ofendido, chateado, devido a coisas que você permitiu entrarem ali e agora ficam te perturbando. É por isso que tem gente que vive a vida chateado. E às vezes a gente fala assim, essa pessoa tem mau humor. O que é o mau humor, se não um coração invadido? O que é o mau humor, se não um coração perturbado? Então, o que é essa pessoa?
Não é porque essas pessoas têm mais problemas do que as outras pessoas, mas é porque elas não estão protegendo esse lugarzinho íntimo, esse mundinho frágil que deveria ser protegido. Eu não estou dizendo que você nunca vai se chatear na vida, que você nunca vai ficar ofendido. O que eu estou dizendo, na verdade, é que você não deve levar esses problemas para dentro de você. Aconteceu algo, te chateou, é compreensível. Mas trazer para dentro do seu lugarzinho secreto, para o seu coração, vai estragar outros momentos da sua vida. Tem gente, por exemplo, que estraga a vida por causa de uma chateação de trânsito. Lá no trânsito você levou uma buzinada e alguém te fechou, você ficou bravo, aí chega no trabalho, já chega de mau humor. Chegou de mau humor, encontrou um problema, você já estava numa predisposição errada. Aí você já briga no trabalho, naquele dia você sai de lá e pede demissão. Tá, precipitou. Qual a consequência disso? Consequência disso é que o teu filho que estudava numa escola que era paga por você, não vai ter mais dinheiro para pagar, ele vai ter que sair de lá e vai para outro lugar. E ele tinha amigos, ele vai perder esses amigos. A sua esposa estava fazendo um curso, ela não vai poder fazer mais porque não vai ter mais dinheiro, porque você simplesmente não soube guardar o teu coração por causa de um idiota no trânsito que falou coisa que jogou um lixo para dentro de você e você aceitou. Aí você fala, né, o que eu faço? Eu me ofendo com essas coisas. Eu vou te dar uma dica, vou te falar uma coisa que aconteceu comigo nessa semana. Nessa semana, muito próximo aqui da Carisma, inclusive vindo para cá, uma rua aqui próxima, eu estava de boa no trânsito. Eu não sou do tipo de pessoa que dirige distraído, tenho certeza disso, ao contrário, eu fico antenado, eu olho nos retrovisores, aquela coisa de paulistano que acha que todo que passa do teu lado é ladrão, né? Eu sou cuidadoso no trânsito, mesmo que eu esteja cantando, tal, eu sou cuidadoso no trânsito. E eu estava no trânsito e o que aconteceu? Lá embaixo, era uma avenidona, lá embaixo o semáforo mudou de cor, eu peguei, reduzi, claro, não vou atravessar, não ia dar tempo. O cara que vinha atrás de mim chutado, ele queria que eu passasse no vermelho. Eu fui diminuindo para dar tempo para ele se tocar, que eu não vou passar ali. O cara ficou bravo comigo, porque eu parei no farol vermelho. E eu tinha que parar. Mas ele ficou bravo comigo. Mas tão bravo assim, que o cara parou assim, o carro atrás. Ele fez uma menção à minha mãe, eu não entendi assim, o que era. Como ele falou da minha mãe já morreu, eu falei, esse cara deve me conhecer, né? Porque ele falou da minha mãe, né? E assim, não tinha nem espaço ali na rua, mas o cara meio quase que jogando em cima da calçada, ainda parou o carro do meu lado, assim, falou, fez um sinal comigo, não sei se ele tinha algum problema na mão, no dedo, mas qual foi a minha reação nesse momento? Nesse momento eu desconcertei o cara, sabe o que eu fiz? Eu abri a janela do carro assim e falei, e aí, beleza cara, tudo bem, como é que você tá? E o cara parou, ficou olhando assim para mim, e já tinha dado ali o momento, tal, claro, deixei ele passar, tá, buzinei, valeu, tchau, tal, deixei o cara achando que ele me conhecia. Ele falou da minha mãe, queria mandar lembrança, alguma coisa parecida. Eu precisava falar para ele que minha mãe já morreu, há muitos anos atrás, mas não deu tempo ali no trânsito. Então, agora, você acha que eu vou deixar aquilo perturbar a minha vida? Nós precisamos lembrar uma coisa, já citei isso aqui para vocês uma vez. Um barco, ele não afunda porque existe água ao redor dele. Um barco afunda por causa da água que deixa entrar dentro dele. Você não tem como controlar a tormenta do teu lado. Você não tem como controlar as águas de fora. Você não tem como controlar o mau humor, o tratamento errado, o atendimento ruim, a deselegância dos outros. Mas a chave é não deixar que aquilo que está acontecendo no seu exterior entre lá no seu lugarzinho secreto. Por quê? Porque aquele lugarzinho secreto, ele é sagrado. É o teu coração. E de lá do teu coração vem o quê? As fontes da vida. Tem um texto bíblico que você conhece, está em Provérbios 4, 23. Eu acho que você já leu esse texto. Muito bem. Provérbios 4, 23, se você não leu, você vai ler agora comigo. Vamos lá, destaca o negrito comigo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É dali que sai algo chamado vida. Então, não permita que as pessoas que estão para fora da tua vida determinem o que deve acontecer dentro da tua vida. Aliás, toma cuidado, porque as pessoas ao redor mudam de opinião rapidamente. Há um texto bíblico em Atos dos Apóstolos que conta de uma experiência de um naufrágio
que aconteceu com Paulo, apóstolo. Atos 28, acompanhe o texto aqui comigo. Eles passaram por um naufrágio e caíram numa ilha, a ilha de Malta, e aqui vem a narrativa. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade conosco, fizeram uma fogueira, receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Olha que gente legal, não é? Então Paulo imagina assim, quanta gente legal, eles gostam da gente. Mas e aí o que aconteceu? Paulo juntou um monte de gravetos quando os colocava no fogo. Uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra mordendo-la, agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Pronto, já estava chamando Paulo de ladrão, assassino, e dizendo assim, bem feito que vai morrer. O mesmo povo estava recebendo bem. Segue. Mas Paulo, sacudindo, guarde essa palavra que ela vai ser importante, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Olha o pensamento do pessoal. Falava, esse cara não presta mesmo. E ficava olhando assim. Você vai ver, já o bicho vai inchar, vai morrer no chão. Justiça. E fica esperando, só que não acontece nada. Nadinha, nada acontece. Passa o tempo, e o texto até diz isso, olha aqui. Mas tendo esperado muito tempo, nota o pessoal esperando, vai acontecer, e começou a perceber que não estava acontecendo. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. O mesmo povo que recebeu bem, criticou, danou, mandou para o inferno, amaldiçoou o indivíduo. Mas agora o mesmo povo já começou a achar que o indivíduo era um Deus e tudo mais. Era o mesmo povo. Por que você vai deixar que pessoas instáveis mexam com a fonte da sua vida? Por que você vai dar esse poder para essas pessoas? Meu querido, não seja atingido pela crítica. As pessoas mudam de opinião rapidamente. Faça como Paulo, sacuda, joga fora, tira o pó. Essa semana eu conversei com uma adolescente, uma jovem na verdade, e naquele atendimento eu falava com ela, estava em crise acerca de uma situação que havia acontecido com ela, e que as pessoas falavam dela. Eu disse uma frase para ela que eu já disse aqui na Carisma, eu falei, é importante você saber isso. Quando você aceita o fato de que nem todo mundo vai gostar de você, isso vai ser para você uma tremenda liberdade. Nem todo mundo gosta de você. Não dá para agradar todo mundo. Você quer fazer um post numa rede social e achar que todo mundo vai achar que é uma maravilha? Que nada. Você não conhece hater? Tem gente que vai falar mal de você. Mas nem teu mestre, que era Jesus, agradou todo mundo, tanto que não agradou que mandaram matar o cara. E você quer ser melhor? Você fica preocupado com o que os outros estão pensando a teu respeito. E eu disse para ela, isso é muito característico da sua idade, porque tem alguma coisa que vai mudando na vida da gente. Por exemplo, se você está ao redor dos 20 para menos, 20 para mais, até os seus 30 e tal, tudo é 20, tá? Então, se você está aí ao redor dos seus 20, 30, vamos colocar assim, você está muito preocupado, faz parte da sua idade isso, você está muito preocupado com o que os outros pensam a teu respeito. Você é preocupado com a opinião dos outros, o que os outros vão achar, você vai sair de casa, você fica preocupado com a sua roupa, o seu cabelo é interessante, principalmente homem tem isso, sei porque eu tenho 2 meninos lá em casa, e chega assim e fala, não, meu cabelo não está legal, e eu pego assim, eu olho e falo, mas está igual de ontem, mas tem um fio que está assim para lá, e eu quero que ele fique para lá, você acha que alguém vai notar isso em você? Acha, porque acha que está todo mundo olhando para você. Eu digo o seguinte, espera, isso vai mudar. Quando você chegar lá nos seus 40 ou 50, por isso que a popularidade fala assim, a vida começa aos 40, por quê? Quem tem 40 anos, sabe o que ele acha? Ele não está nem aí o que os outros vão pensar.
É bem isso, dane-se, que você vai pagar minhas contas? Vai pagar meu cartão de crédito? Não, então me fecha a boca, você não tem nada a ver com a minha vida. Quem passou dos 40, 50, pensa assim, estou nem aí, eu estou na minha. Tá, legal, mas tem uma outra fase da vida da gente. Quando você chega lá nos seus 60 ou 70, você descobre uma coisa mais fantástica ainda, você descobre que de fato ninguém estava falando nada de você. Ninguém estava sequer enxergando você. Essa que era a grande verdade e você não sabia. Então não espera chegar lá para descobrir isso. Olha só, tem gente que gasta mais tempo tentando descobrir o que as pessoas estão dizendo sobre elas do que pensando em seus próprios sonhos e objetivos. Não seja assim. Vai viver tua vida. Meu irmão e minha irmã, algo para você aprender. Aprenda a se proteger. Aprenda isso. Aprenda a proteger o teu coração. Aprenda a proteger o teu mundinho. Você não me ouviu dizendo aqui que eu estou numa fase muito boa da minha vida? Talvez uma das melhores fases da minha vida. Por que razão? Eu estou sem problema? Claro que não, estou cheio de problema. Mas cadê seus problemas? Todos do lado de fora. Nenhum dentro do meu barquinho. Nenhum. Não levo problema para casa. Eu não deixo eles entrarem no meu momento que é meu. Eles não me pertencem. Então, se nós deixarmos o amargor entrar na nossa vida, então, meu querido, azedar o nosso poço. Não fala que ali é a fonte da vida? Azedar. Isso aí era uma tática de guerra. Eu vou te explicar. Para explicar isso, eu preciso lembrar de você um texto bíblico. Eu não sei se você conhece esse texto bíblico de novo, em Provérbios capítulo 4. Tem um texto bíblico que eu não sei se você já leu. Mas ele diz assim, olha, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. É lá que estão as fontes que jorram para a tua vida. É de lá que brota a tua alegria, é de lá que brota a tua disposição para a vida, é de lá que vêm as suas ideias, é de lá que as coisas acontecem, é de lá que saem os seus amores, as suas paixões, é de lá que tem aquelas coisas que aquecem a vida, que dá brilho nos olhos. Por isso, sobre tudo que você deve guardar, guarda, proteja esse lugarzinho. Não deixa as críticas azedarem ali. Havia há pessoas que não sabem como lidar com crítica. Você precisa usar a crítica a teu favor. Dois conselhos para você que recebeu alguma crítica. Recebeu alguma crítica esse mês, nessa semana, hoje? Pronto, recebeu alguma crítica? Muito bem. O que fazer com ela? Duas coisas. Primeira coisa, aprenda com elas. Aprenda com elas. Analisa se aquela crítica não tem algo de construtivo, que pode ter. Pode ser que a pessoa que te falou, ela falou com um modo um pouco exagerado para você. E talvez o modo exagerado dela te machucou. Mas será que ela não tem alguma razão em alguma coisa que você precisa mudar? Vamos imaginar o seguinte, uma pessoa que marcou com você e você atrasou, marcou com você e você atrasou, e uma hora ela depende de você, e você atrasou, ela está perdendo a hora, e ela perdeu a paciência com você e te xinga, briga com você e fala, não dá mais para sair de você, eu não quero mais sair com você, porque você é um atrasado, você é um desorganizado, chega, não quero mais saber de você, e você fica magoado, porque aquela pessoa levantou a voz e gritou com você. Vamos lá, ela errou em gritar? Errou em ficar azeda? Errou, mas o que ela disse não era verdade? Era, então muda. Será que não tem um pouco de verdade nas críticas que você está recebendo? Talvez a pessoa não deu no tom certo, mas se ela falou uma coisa certa, conserte aquela área e não se deixe ficar magoado por causa da crítica, mas conserte aquela área. Então, use a seu favor. Use a seu favor. Segundo, não se deixe ferir pelas críticas. Muitas vezes a crítica, mesmo sendo dirigida a você, ela não tem de fato nada a ver com você. É a pessoa que está mal com ela mesma, ela vem e joga aquele azedume em cima de você. Aquele cara que me xingou no trânsito, você acha que ele queria me ofender? Não, ele queria jogar o azedume dele sobre alguém. Encontrou um cara, mandou. Como esse cara não foi atingido, ele ainda ia atingir outra pessoa. Ele precisava despejar em alguém.
isso mostra que de fato tem um conflito dentro daquela pessoa que está criticando. O que nós lamentamos é que, a não ser que essas pessoas aprendam a lidar com essa atitude, isso vai impedi-las de crescer na vida. Mas existe algo que o texto bíblico nos ensina, que nós temos ali uma fonte de vida. Não deixe azedarem ali a sua fonte. Havia uma tática de guerra no passado, e essa tática de guerra era que, quando você sabia que um determinado exército estava vindo contra o seu lugar, o que você fazia? Ora, esse exército vai ter que fazer várias paradas, é longo o caminho. Então nós vamos antecipar, vamos em todos esses lugares e vamos azedar todas as fontes. Vamos contaminar toda a água que tiver no caminho. De modo que quando esse exército vier, eles fizerem seus acampamentos, não vai ter água para beberem. E eles vão se desorganizar, eles vão ter que voltar, eles não têm como subsistir dessa maneira. Usaram uma tática de guerra contra Isaque, filho de Abraão, por pura inveja. Isso está lá em Gênesis 26, de 12 a 15. E aqui fica a minha frase: não contamine, não permita que contaminem a sua fonte. O texto fala que os filisteus tinham inveja do Isaque. O Isaque estava crescendo, muito gado, muito rebanho, e vai crescendo, crescendo. Então o que os filisteus fizeram? Começaram a entulhar os poços de onde o Isaque tirava água para o seu rebanho. E isso forçou Isaque a ir mudando de região para ficar mais longe deles. Tática de guerra. Isso pode estar acontecendo no teu trabalho. Gente que está azedando a tua fonte lá, para você ficar incômodo naquele lugar, e ir saindo de lá, e saindo de lá, e você está se deixando ser atingido, aquilo vai te afastando do lugar. Toma cuidado, isso é tática de guerra, antiga, dos tempos antigos, que estão usando. Não permita que as pessoas azedem as suas fontes. Se eles conseguirem sujar, poluir, azedar a sua fonte de alegria, você vai sair dali. Então, por isso, se você se deixar se azedar e passar a falar mal deles também, aí você será invejoso e crítico igual eles, e vai estar fora dos planos de Deus para a sua vida. Para terminar, o que a gente pode fazer? O que fazer se eu recebi uma crítica? Vamos lá, alguém mirou uma flecha e já atirou contra você. O que fazer se eu recebi uma crítica e essa crítica quer me ferir? Como eu devo reagir a ela? 2 textos bíblicos e vamos terminar. Só que eu vou convidar você para ficar em pé comigo. Jesus chegou para os seus discípulos, enviou os discípulos de cidade em cidade. Em algumas situações, os discípulos não foram bem recebidos naqueles lugares. E aí Jesus então ensina algo para os seus discípulos. Jesus chega para esses discípulos e diz assim, como é narrado no texto de Mateus, no capítulo 10. Jesus fala o seguinte para eles: quando você sair de lá, sacudam a poeira dos pés. Lembra do Paulo? O que ele fez com a víbora na mão dele? Sacudiu a bicha lá para o fogo. O que Jesus está ensinando? Sacode a poeira dos pés. Não deixa que aquela coisa ruim entre para dentro da tua casa. Não traga coisa ruim do lugar de onde você foi. Não traga coisa ruim para o lugar para onde você está vindo. Sacode a poeira. Passa isso adiante. Não deixe azedar suas fontes. O que é isso? O que é isso é o último texto que nós vamos ler. Tem um texto da Bíblia Sagrada, lá em Provérbios 4, versículo 23, que eu quero que você leia comigo. Vamos lá. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Conselho sábio da palavra de Deus para você. Vai guardar esse seu coraçãozinho, meu irmão, amém? Não deixa as coisas azedarem lá dentro. Protege, lembra? Guardar significa organizar a vida para que nada te afete. E também proteger, para que nada de fora invada esse lugar e perturbe esse lugar. Faz isso, guarda. Porque aqui vem um momento final. Por quê?
Porque se conseguirem azedar tua fonte, azedar o teu coração, você vai ficar amargurado, rancoroso. E aí você começa a ficar azedo para a vida. Aí você já não vai ter mais prazer naquelas coisas que te davam prazer. Debaixo de pressão, você vai tomar decisão errada. Peca quem é precipitado, está escrito em Provérbios 19:4. Pecar é errar o caminho, você vai errar. Você vai estragar a tua vida, porque alguém azedou tua fonte. Então, no trânsito, em casa, ligando para operadora de celular, não é? O lugar para atender mal a gente, né? Tentando marcar uma consulta médica e tantas outras situações de mau atendimento. Não deixa isso azedar a tua vida, não. Tua vida vale mais do que isso. Minha dica para você: seja mais nobre. Seja uma pessoa que guarda bem a tua vida e vai viver bem. Eu desejo para você aquilo que os judeus se cumprimentavam um ao outro: Shalom. Shalom significa que tudo em você e a todo o teu redor esteja em paz. Mas para tudo ao teu redor estar em paz, tem que estar primeiro em paz em você. Então eu desejo sobre você a paz, que teu coração esteja em paz. Amém? A Bíblia diz assim: busque a paz e siga. Busca. Onde tem paz, fica ali, segue aquilo. Está numa conversa, está em conflito, foge. Está ouvindo notícia que é ruim, desliga. Para que você vai fazer alguma coisa? Não vai, deixa para lá. Ora por eles e deixa para lá. Você não pode fazer nada. Para que você vai perturbar o teu coração com situações que você não encontrou, não tem solução? Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. É de lá que vem a tua felicidade, a tua alegria, a tua vida. Está entendendo por que eu disse que eu estou numa fase muito boa da minha vida? Eu estou guardando o coração, só por isso. Significa problema ao redor? Um monte de coisa para resolver. Mas meu coração está em paz. E está ali trancadinho. Não vou dar espaço para coisa ruim entrar lá, não. Guarda também o seu, amém? Dá a mão para quem está do teu lado, nós vamos orar juntos, abençoar uns aos outros e vamos em paz para a nossa casa. Vamos orar, vamos orar. Amado Deus e Senhor, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor dê sabedoria aos meus irmãos para perceberem esses pontos de perturbação ao seu redor e fugirem desses pontos de perturbação, saberem como se proteger dessas situações que estão amargurando as suas vidas ou perturbando sua mente e coração. Que o Senhor guarde a nossa mente e o nosso coração, nossas emoções em Cristo Jesus. Nós queremos, Deus, não mais uma vida de altos e baixos, sendo guiado pelos ventos que sopram ao nosso redor. Nós queremos, ó Deus, é uma vida de estabilidade. Que possamos dizer como o salmista, que diz: estabelecido, firme está o meu coração, ó Deus. Por isso eu cantarei a Ti louvores. Então, Senhor, ajuda-nos a estabelecer o nosso coração, a estabilizá-lo, a protegê-lo, a guardá-lo, a organizá-lo, para que a nossa mente e coração esteja leve, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua direção. Abençoe o nosso caminhar e a nossa vida. Abençoe cada pessoa que ouviu esta mensagem, para que essa pessoa estabeleça o seu coração, cresça e ande em paz. Eu desejo a paz do Senhor na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém e amém.